Sua noite com muita informação. Movimento Marcelo Araújo na Jornal. 8h31. Movimento Entrevista. Nós vamos conversar agora com o endocrinologista Dr. Francisco Bandeira aqui no programa Movimento. Boa noite, Dr. Francisco, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite aos ouvintes. Prazer falar com um amigo e sobre um tema tão atual, que é a questão do tratamento do transexual. Existe um tratamento necessário com reposição hormonal? É isso, doutor Francisco? Sim, Marcelo. Hoje a nomenclatura mudou e se prefere chamar de transgênero, né? O homem transgênero, aquele que prefere o sexo masculino ao invés do feminino, e o gênero masculino ao invés do feminino, e a mulher transgênero, que é aquela que prefere o gênero feminino ao invés do masculino. E, na verdade, isso o endocrinologista tem um papel fundamental, porque envolve um tratamento hormonal com doses diferentes, porque é um tratamento hormonal cruzado, né, onde nós vamos usar os hormônios sexuais opostos, envolve doses diferentes daquelas isossexuais, que são para o mesmo gênero, e envolve riscos diferentes. Então, é uma nova endocrinologia, uma endocrinologia completamente diferente, em que agora a ciência está começando a entender melhor, porque as clínicas para tratamento de transgêneros começaram, assim, de forma rudimentar, há 15 anos atrás, aproximadamente. Então, hoje nós estamos ganhando experiência e os dados científicos estão chegando para exatamente verificar qual o comportamento quando se faz o tratamento hormonal cruzado. O outro ponto também o endocrinologista tem um papel central, como também o chamado profissional de saúde mental, né? A psicóloga, o psicólogo ou psiquiatra, que é quem nos fornece a base do diagnóstico da chamada disforia de gênero, né? A disforia de gênero, uma vez feito o diagnóstico, nós podemos começar o tratamento hormonal e acompanhar o paciente. Doutor Francisco, eu queria que o senhor explicasse para o ouvinte da Rádio Jornal como acontece essa reposição no transgênero masculino e a diferença para o transgênero feminino, doutor Francisco, por favor. Nós abrimos lá no Hospital Agamenon Magalhães há 6 anos um ambulatório de transgênero, e isso foi uma solicitação da Associação Brasileira dos Homens Trans, solicitou a Secretaria de Saúde, o secretário nos pediu para abrir o ambulatório, nós já estamos com um movimento grande lá, e na verdade o que nós fazemos no caso do homem transgênero, nós vamos bloquear os hormônios femininos e masculinizar o indivíduo. Então, porque na verdade a ideia é que a transição social seja feita concomitantemente com a transição física. Então esse conceito mudou. Até algum tempo atrás se pensava que primeiro deveria fazer a transição social e depois a transição física. Se for ao mesmo tempo, se reduz muito os riscos para a saúde. E esses indivíduos têm um risco muito alto, não só, por exemplo, tentativa de suicídio, que chega a quase 50% deles, mas também eles faziam tratamento hormonal de forma clandestina, conseguindo hormônios assim, no contrabando. Então isso aumentava muito os riscos da terapia hormonal. E com a transição física, você reduz muito os riscos inerentes à depressão, à qualidade de vida, à ideia suicida, etc. Então a transição física é muito importante. O que nós fazemos é prescrever hormônio masculino nos homens trans, para masculinizar. À medida que nós fazemos hormônio masculino, os hormônios femininos vão diminuindo gradativamente. Essas doses são doses altas no início. Existem protocolos já bem definidos no mundo todo.
é o que nós seguimos lá no Agamenon Magalhães, até que o indivíduo masculinize. Quando ele masculiniza, nós reduzimos a dose da testosterona, né? O tratamento é feito com testosterona, e aí acompanhamos a fase de manutenção, né? Esses pacientes têm que ser acompanhados do ponto de vista de mama, de útero, porque alguns deles mantêm mama, mantêm útero, e são acompanhados também para não deixar a testosterona subir muito, já que quando a testosterona sobe muito, tem o risco de, o que nós chamamos de engrossar o sangue, né? Deixar o sangue muito espesso, é a policitemia. Sim. Isso pode dar problema de trombose, infarto, AVC. Então, existe uma série de parâmetros que nós utilizamos para seguir esses pacientes, para minimizar esses riscos. O senhor falou outra coisa importante no início sobre psicólogos também, a área da psicologia, porque o trans, seja masculino ou feminino, ele ainda sofre muito a questão do preconceito na sociedade. E eu queria que você trouxesse relato, como eles chegam para uma primeira vez, um primeiro tratamento. Eles chegam com alguma dificuldade, né, doutor Francisco? Todo o protocolo visa, porque como o diagnóstico é disforia de gênero, então esse é um diagnóstico que tem que ser confirmado por o profissional de saúde mental, seja o psicólogo, seja o psiquiatra, porque ele vai analisar o paciente, definir se o paciente tem disforia de gênero. Uma vez definido, ele caminha para o endocrinologista e o endocrinologista já pode iniciar a terapia trans. A idade de começar ainda não está bem definida. 16 anos é a idade padrão, mas no Congresso Americano de Endocrinologia que houve há 2 meses atrás em Orlando, já se fala em alguns pacientes começar mais cedo, 12, 11, 14 anos, dependendo do paciente. Se a disforia for muito intensa e que você não tiver outra escolha, porque às vezes o paciente fica dependente dessa transformação, e se você não fizer a transformação, os riscos para a saúde mental dele passam a ser muito maior. Tem alguns casos, nós vamos abaixo de 16 anos, mas é fundamental, são 2 coisas importantes, que o profissional de saúde mental defina a disforia de gênero e encaminhe para o endocrinologista. Na clínica privada, nós recebemos pacientes que não querem ir para o hospital público, né? E que eles já têm esse diagnóstico com um psicólogo ou psiquiatra já há algum tempo bem definido, e ele nos procura no consultório já para começar a terapia hormonal, sempre indagando muito quais são os riscos, quais são os benefícios, e aí nós temos que explicar tudo. No caso da mulher transgênera, eu gostaria de tocar nesse assunto, o que nós fazemos é dar hormônio feminino em doses altas, nos primeiros 6 meses, e um anti-androgênio, quer dizer, um medicamento que bloqueia os hormônios masculinos. Então, na verdade, ele fica com 2 medicamentos. Ele fica com doses altas, para feminizar o indivíduo. Doses altas de hormônio feminino, que é o estrogênio, e um antiandrogênico, que existe algumas opções para diminuir a produção de testosterona. Então, ao final, ele fica com níveis de hormônio feminino alto, níveis de hormônio feminino, de hormônio masculino bem baixo. O senhor falou no Hospital Agamenon Magalhães, então são alguns órgãos públicos que já oferecem mais um acolhimento, né, doutor Francisco? Exatamente. Eu sou o coordenador da endocrinologia lá do Hospital Agamenon Magalhães, que é o maior serviço de endocrinologia de todo o norte e nordeste do país. Lá nós atendemos 100 pacientes por dia de endocrinologia, e às segundas-feiras tem um ambulatório em que nós atendemos os transgêneros. Algo mais que o amigo queira deixar para o ouvinte da Rádio Jornal como informação? Não, eu acho que o importante é isso, é uma nova fase da endocrinologia. A procura é muito grande, né? Porque à medida que se entende que não existe mais aquela de fazer uma transição social sem ter uma transição física, a transição física ajuda muito na transição social, e a tendência hoje, com o conhecimento que nós temos da terapia mais adequada, da avaliação de risco,
a tendência é se ter muito e muito mais pacientes, o que vai melhorar muito a qualidade de vida desses indivíduos transgêneros. Doutor Francisco Bandeira, muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço, doutor. Boa noite, grande abraço. Boa noite. Doutor Francisco Bandeira é endocrinologista e conversou com a gente sobre o tratamento do transexual, o transgênero masculino e feminino, a conhecida disforia de gênero.